Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que faz uma eternidade que eu não apareço aqui, mas o vídeo de hoje tá muito legal. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre dicas de como vocês estudarem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, não tem muito segredo, porém, eu acho muito necessário esse tipo de vídeo, tá? Principalmente para pessoas que são nova convertida, né? Pessoas que, na verdade, também já estão caminhando há um tempo na fé, porém ainda tem algumas dificuldades. Então vamos lá, vamos direto ao ponto e vai ser muito legal. A primeira coisa que eu acho muito interessante é que tem gente que não tem o costume de orar antes de ler. E isso faz toda a diferença, tá? Porque primeiro você vai convidar o próprio autor da Bíblia a estar com você, tá bom? Então isso é essencial, porque o Senhor, ele vai te auxiliar e vai te ensinar a própria palavra dele. É muito bom quando a gente ora falando, Senhor, que eu possa ler e as palavras possam ressaltar diante dos meus olhos. O Senhor abra o meu entendimento. É importante a gente fazer essa oração, porque a nossa leitura não deve ser apenas uma leitura, tipo assim, de qualquer jeito. É a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Então a gente não come algo que a gente gosta de qualquer maneira, a gente gosta de apreciar aquilo, né? Então a palavra de Deus, ela tem que ser vista dessa maneira. Então eu leio ela e procuro entender, porque eu vou ler, eu vou entender e eu vou ter que viver conforme a palavra de Deus diz. E aí a gente entra num ponto que, se você não sabe, existem diversas traduções de Bíblia. Ou seja, às vezes você tá tendo dificuldade de ler a palavra, de ler a Bíblia, porque você tá com uma versão que é só misericórdia. Gente, eu tenho minhas opiniões sobre algumas traduções, mas eu recomendo traduções como NVI, NAA, A21, que é Almeida século XXI, King James. São traduções que elas são muito boas, tá? NVI é uma tradução assim, essencial, principalmente para quem está começando a ler, porque ela tem uma linguagem que a gente consegue entender melhor, sabe? Não é tão complicada. Como, por exemplo, a King James. É uma linguagem mais puxada para a original. Ou seja, ela é muito complicada de você começar a ler ela, sendo que você nunca leu a Bíblia antes, sabe? Então, o que eu costumo fazer? Eu tenho uma Bíblia de estudo, que é a King James, e eu tenho uma Bíblia que ela é pra eu fazer leitura rápida, sabe? Então, eu vou levar pra igreja, vou levar pro meu trabalho, vou levar pra algum lugar. Eu levo a minha Bíblia NAA, que é essa da Jesus Cop, que eu tenho desde 2018, acho que é 2018. Tá bem acabadinha, gente, mas eu tenho apego emocional por essa Bíblia, ela é maravilhosa. E aí eu venho com a King James para um estudo bíblico. Essa daqui, toda fofinha, gente, toda meiga, cheia de flores, toda girl. Eu uso ela para fazer estudo. E ela me instiga a querer entender o que tá falando aqui, entendeu? Então o negócio fica louco. Você tendo a Bíblia, não tenha pressa de ler. Pra que você vai correr, mulher? Fala. Ou homem, tem gente que quer ler, fala assim, não, minha meta hoje é ler 4 capítulos. Aí vai ler, lê os 4 capítulos, não entendeu nada, fecha a Bíblia e fala, lê a Bíblia. Desculpa, mas desse jeito era melhor você nem ter lido. Não faz sentido a gente ler pra bater uma meta de leitura. Bati a meta, tá, mas o que isso vai mudar? Você vai praticar essa palavra? Por isso que é importante a gente ler e entender o que está sendo falado. E a gente pode dividir da seguinte maneira: a leitura rápida e a leitura de devocional. A leitura rápida não quer dizer que eu vou ler correndo, tá? Leitura rápida quer dizer que eu vou ler ela, mas não vou ficar, parando pra estudar cada coisa. Mas eu vou ler, eu vou entender ela. Agora, a leitura de devocional é a leitura onde eu vou ler cada versículo e eu vou buscar entender o que aquilo quer dizer. Às vezes, os salmos, ele é minúsculo, mas tem tanta coisa absurda, assim, fascinante, num salmo tão pequeno, sabe? Então, às vezes a gente deixa passar despercebido só porque é rapidinho, é coisa pequena, só que tem coisas muito profundas a serem entendidas ali, sabe? A gente vai entrar num outro ponto agora. A Bíblia, ela foi escrita por homens, porém totalmente inspirada por Deus. Isso é bíblico, tá? Paulo vai dizer isso. E aí a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro histórico.
Porém, é um livro que carrega todas as verdades de Deus. Os atributos de Deus, o caráter de Deus, a gente conhece através da palavra, da Bíblia, tá? Então, não tem como você falar, não, eu sou cristã, mas eu não gosto muito de ler, então eu não leio a Bíblia. Você toma vergonha na sua cara e pede pro Senhor te ajudar a vencer esse pecado, porque esse é um pecado, tá te afastando da verdade, da palavra de Deus. Primeira tarefa que a gente faz, que a gente vai dividir, é o que eu estou lendo, o que essa leitura quer dizer referente ao momento que foi escrito. Nem tudo é a maneira de ver, é de viver, é apenas uma exposição histórica de algo que aconteceu. Porém, toda a Bíblia, ela tem um ensino por trás daquilo, sabe? Então, não é porque ela relatou algo terrível que aconteceu que a gente vai desprezar essa parte terrível que aconteceu. A gente vai olhar para ela e ver o que o Senhor quis nos ensinar e quer nos ensinar através dessa história que está sendo contada, né? E a segunda tarefa que a gente faz lendo a palavra é como eu aplico isso na minha vida. Vai ter capítulo aqui que a gente vai ler sobre abuso, sobre morte, sobre coisas terríveis. E aí as pessoas, tem gente que não entende e fala, nossa, mas a Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala, porque ela está contando um relato, algo que aconteceu, né? Mas ela também vai ensinar que não é dessa maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Essa falta de interpretação é muito real, tá? Uma vez aconteceu de me questionarem por que a Bíblia relatou que Eliseu amaldiçoou as crianças e matou as crianças. O que aconteceu não foi um ensino. Essa passagem que fala é em 2 Reis 2, na verdade, 2, capítulo 2, versículo 23. Essa passagem, ela está relatando algo que aconteceu de alguns jovens que zombaram de Eliseu, que era um profeta, né, de Deus. E naquela época, você ser um profeta era algo assim, tipo, mano, você carrega a palavra de Deus, sabe? E aí eles começaram a zombar dele. E logo isso foi tirado como uma zombaria contra a palavra de Deus, entendeu? Tipo assim, desprezando a palavra de Deus. E como forma de uma ira contra isso, Eliseu vai e amaldiçoa as crianças, os jovens, no nome do Senhor. Essas leis como se fosse tipo, meu Deus, está ensinando que deve amaldiçoar. Não está ensinando que deve amaldiçoar ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eliseu agiu dessa forma no contexto, por isso que é importante a gente entender o contexto. Hoje em dia a gente não vai matar alguém que zombar a gente pela nossa fé ou algo do tipo. Pelo contrário, Jesus vai nos ensinar a se baterem em uma face, você dê a outra, né? Se não se deixar levar pelos comentários, aliás, nós seremos perseguidos, né? A palavra de Deus diz que em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, vai dizer: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. E Paulo, ele foi perseguido, sabe? Isso vai ficar um assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter esse entendimento, tá? Eu tô lendo a Bíblia, isso aqui é o que eu aplico na minha vida. O que eu aplico na minha vida? Que eu tenho que ter misericórdia pelo meu irmão, que eu tenho que orar pela vida dele, que eu tenho que amar a ele, né? E a gente não pode tratar a palavra de Deus como algo secundário. O relacionamento com o Senhor, ele consiste em oração, palavra, devoção, adoração. Se você entra num comodismo, né, no evangelho, você tá errado. Saia disso, sabe? Se você está vivendo uma vida onde é confortável amar o Senhor, é confortável ser amigo de Deus, você não tá de fato vivendo um evangelho que é pregado na palavra. Eu não lembro o nome dela agora, e ela diz: se é assim que trata os teus amigos, não me impressiona que tenhas tão pouco. Aqueles que são amigos de Deus, que querem caminhar com o Senhor, entendem que custa muito. Custa os meus desejos, minhas paixões e minhas vontades. Isso não é algo que eu penso, é algo que a palavra diz. Inclusive, é um livro que eu recomendo vocês lerem, é 2 Timóteo. Fere um pouquinho o meu coração. Esse vídeo vai ter uma parte 2, porque não deu pra falar tudo aqui, tem muita coisa ainda pra falar. Mas é isso, um beijo a todos vocês, fiquem com Deus,
não esqueçam de ler a palavra todos os dias. E não se esqueça, a palavra de Deus não muda.